Para quem não me conhece, eu sou Dr. Paulo Dair Tessari Júnior, sou especialista em implante, eu sou formado desde 1996, além da especialização eu tenho um mestrado em Ciências da Saúde, tenho também uma pós-graduação em plástica gengival e outros dezenas de cursos aí, cursos fora do Brasil, mas assim, a minha carreira foi pautada muito na parte de reabilitação, na parte da implantodontia, da saúde da gengiva e da gente aprender a reorganizar a odontologia no sentido da gente integrar o paciente, integrar o tratamento. Então é nesse sentido que eu quero fazer uma série de lives. Então hoje vai ser essa primeira live que a gente vai abordar um monte de assunto, tá? Eu não vou falar só de implante, não vou falar só de gengiva, tanto que o primeiro assunto é justamente a erosão ácida, tudo bem? Então, gente, assim, erosão ácida, o que esse nome faz a gente lembrar? Né? Erosão, se a gente for lembrar lá da geografia, não é quando um terreno, uma área começa a desmoronar, começa a abrir um buraco? Então é esse o conceito. Erosão ácida num dente é exatamente isso. Começou o quê? Abrir um buraco, abrir uma fenda, a desgastar o nosso dente por conta de uma erosão que tem uma ação ácida. Então esse é o conceito, tá? Então o objetivo que eu tenho aqui hoje para a gente conversar sobre erosão ácida é justamente isso. Por que ela acontece? O que é isso daí? Pô, meu avô não tinha, minha mãe não tinha, meu pai não tinha. Por que agora estão se falando de erosão ácida? Eu não sei se vocês vão se lembrar, mas há cerca de uns 5 anos atrás, mais ou menos, a Oral-B, a Colgate, eles chegaram a lançar linhas desenvolvidas para erosão ácida. Né? Por quê? Porque na Europa isso é muito comum. A questão é o seguinte, gente, hoje a gente perde menos dente, graças a Deus, graças a uma odontologia melhor, graças à melhora da informação, né, dos cuidados e outros detalhes que eu vou falar aqui durante essa apresentação de hoje. Mas eu acho que o principal é a informação. Né? A gente tem que estar bem informado e saber o que está acontecendo. E hoje os nossos dentes ficam mais tempo na boca, né? A gente vai chegando aos 40, vai chegando aos 50, aos 60, 70, 80 anos com os dentes na boca. Pode não ser que cheguem com todos os dentes, mas a grande maioria chega, né? Então esses dentes estão mais expostos a tudo que a gente faz no nosso dia a dia. A comida, a hábitos, bons hábitos e maus hábitos. Então a erosão ácida se encaixa justamente nisso. Então vamos lá, estou fazendo um acompanhamento aqui, eu montei todo um script, espero não ser muito prolongado na conversa. A live dá essa chance também da gente escrever dúvidas, então quem estiver me assistindo, tiver alguma dúvida aqui, a gente tenta já responder essa dúvida agora. Se eu não responder agora, eu mando uma mensagem depois respondendo, tudo bem? Então não existe aquele ditado popular que fala água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então é assim que a gente tem que pensar com relação à erosão ácida, certo? Uma saliva ácida, uma mordida ruim e hábitos ruins é justamente a água mole em pedra dura. Então é uma saliva ácida desgastando o seu dente que é duro. Vocês vão entender melhor. pH. Vocês lembram do pH quando a gente estudava na química, lá na época do colegial, que é o potencial hidrogeniônico que a gente tem? O que é isso? É uma escala que mede diversas substâncias, todas as substâncias, na verdade, que a gente pode comer, e que pH ele tem, que índice ele tem. Porque esse índice é dividido em 3. Ele pode ser ácido, ele pode ser neutro, ele pode ser básico. O básico também é conhecido como alcalino, certo? E pra gente, para vocês terem uma noção, a nossa saliva, por exemplo, a nossa saliva, ela fica ali perto do neutro. A nossa saliva normalmente tem que ter 6,8 de pH. Então vamos entender, a escala vai de 0 a 14, certo? Quem fica de 6 para baixo é ácido. Passou do 6, chegou ali na região do 7, passou um pouquinho do 7, é o neutro. De 8 em diante é básico ou alcalino. Então se a gente está falando de erosão ácida, a vinculação que eu quero fazer é exatamente essa. Você tem o que então? Uma presença constante de saliva ácida que leva a uma erosão ácida. Essa aqui é a questão, tá certo? Então, se a gente pensar que o pH da saliva é 6,8, o que faz o pH da minha saliva baixar? Vamos imaginar.
Vamos usar um exemplo bem prático e bem conhecido. Quem aqui nunca tomou um suco de laranja? Ok? Suco de laranja. O suco de laranja, ele tem aquele fundo que é um pouco azedo. Então, tudo aquilo que é amargo nem tanto, mas tudo aquilo que é azedo, ela é uma característica de um pH mais ácido, de um pH mais baixo. Então, o suco de laranja, eu anotei vários alimentos e frutas e tudo aqui para a gente fazer um esboço, um apanhado de como que é a nossa alimentação e do que a gente está comendo e o que está relativo ao pH. Então, suco de laranja, por exemplo, que eu fiz na minha anotação aqui. Vamos lá. Suco de laranja, pH 3.9. Então, se eu falei para vocês que o 6.8 é o pH normal da saliva, quando eu tomo um suco de laranja, eu estou baixando ele para 3.9. Se esse suco de laranja estiver adoçado com açúcar, mais ainda, ele chega a 3. Então, vamos entender. Puxa, tomei, tá certo. Quando a gente toma o suco de laranja, vocês já perceberam que depois no fundo você sente até o seu dente um pouco áspero? A língua, a bochecha. O que é esse áspero? A acidez do suco fez o seu pH baixar e você começa a perder mineral. Mineral da onde? Mineral do esmalte do dente. Então o esmalte do nosso dente, para vocês se situarem, um termo mais técnico, ele é composto por hidroxiapatita. O que é isso? Hidroxiapatita é um mineral, tá? Não tem só no dente, tem no osso, tem nas conchas, tem hidroxiapatita, as conchas do mar, tá? Então, ele é a parte mineral do nosso dente, é o esmalte do nosso dente, é isso que brilha, certo? Esse esmalte, essa hidroxiapatita, ela suporta um pH até 5,5. Bom, então vamos voltar. 6,8 pH da saliva. 5,5 é o pH que o meu esmalte aguenta. Tomei um suco de laranja que tem 3,9, 3, o que vai acontecer? Essa hidroxiapatita, que é rica em cálcio, começa a perder cálcio para a saliva. E para onde vai esse cálcio? Gente, vai embora. Vai embora pela urina, principalmente, vai embora pelas fezes. Ele não vai ser reabsorvido ali, não vai dar tempo. Ele só vai começar a ser reabsorvido, esse cálcio que está na saliva, quando a sua saliva voltar perto do 6,8, e aí existe um processo de remineralização. Tudo bem? Então vamos guardar isso daí. 6,8, baixou, diminuiu do 5,5, baixou de 5,5 e meu dente começa a desmineralizar. Então eu dei o exemplo para vocês do suco de laranja. Mas vamos pegar as coisas que a gente mais está acostumado a comer na dieta do brasileiro? Vamos ter uma ideia? Veja aqui, ó. Arroz e feijão. Sabia que o arroz e feijão tem pH? Tem pH. O arroz cozido e o feijão cozido tem um pH de 5. 5 é mais ou é menos que 5,5? É menos, né? Então um simples prato de arroz e feijão, que parece ser inofensivo, já vai baixar ligeiramente o nosso pH daquele limite que o nosso esmalte, que é composto por hidroxiapatita, pode aguentar. Então, enquanto a gente está se alimentando do arroz e feijão de cada dia, o nosso dente já está perdendo ligeiramente um pouco de cálcio. Vamos lá. Cenoura, batata, tomate, que é super comum ter numa salada, também tem pH 5. E o tomate é um pouquinho mais ácido, pH 4,2. Lembra que o tomate é uma fruta, né? As frutas têm tendência a serem ácidas, quase todas, tá? Carne, né? Todo mundo come, grande maioria da população brasileira é arroz, feijão, batata, carne. Ou arroz, feijão e um frango. Então vamos lá. A carne, em geral, a carne de boi, 5,5. 5,5 está bem no limite, né, da nossa hidroxiapatita. O peixe é o único desses alimentos que é um pouquinho mais alto. O peixe e o frango, eles têm 6,5, 6,3. Então eles ficam perto do quê? Do pH normal da nossa saliva. Teoricamente, então eles não trariam problema com relação a essa baixa do pH. O pH deles não chega a 5,5. Legal. Peixe e frango são amigos da saliva, vamos dizer assim. Aí vamos entrar na parte das frutas. Ah, Paulo, eu gosto pra caramba de tomar, cara, sabe o que? Quando eu tô almoçando? Um refrigerante. Tá bom, um refrigerante. Refrigerante, gente, vamos pegar o exemplo da Coca-Cola, que é o refrigerante básico, tá? 2,5 de pH. Uma soda limonada, 2,3 de pH. Então você tá lá, batendo um pratão de arroz e feijão, nem acabou de mastigar direito, pá, copo de coca. Ou acabou de fazer a comida, toma um copo de coca, de guaraná, ou de soda, não importa. Pior, ainda dá uma bochechada antes de engolir.
tá certo? O que você está fazendo? Você espalhou e derrubou o teu pH. Tá? Ele foi lá para menos de 3. Então, o que vai acontecer? Vai derrubar todo aquele processo de desmineralização do seu dente. A hidroxiapatita começa a dissolver e o seu esmalte começa a perder cálcio. Guarda essa informação. Outros exemplos. Falando de fruta, limão já falei. O limão é 1,8, esqueci de falar o valor. É super baixo, gente. Menos de 2 no pH. É muito baixo. Então, o limão realmente ele descalcifica bastante. Ah, Paulo, então nunca mais eu vou tomar uma limonada? Não, calma. Tem solução, tá? O melão, quando eu falei das frutas, o melão é uma das frutas que o pH dele é alto, é 6,5. Então tá quase ali perto do pH neutro, bem perto do pH da nossa saliva. O melão é legal? É legal. Só que os melões de hoje, a gente sabe que através de mudanças genéticas, né, de diversas frutas, ele é super doce. Ele é doce do quê? De frutose. A frutose, ela vai virar sacarose, que vai virar glicose. Não na boca, mas no processo todo da boca, ele já vai começar a quebrar a frutose em partículas menores, e o açúcar que fica na sua boca, seja ele a frutose, a sacarose ou a glicose, ele também vai abaixar o teu pH, tá bom? Por último aqui, os finais. Café tem um pH 5, é ligeiramente ácido. E o leite? O leite não. O leite, né, acho que desde de pequeno a gente escuta falar que o leite neutraliza, que o leite ajuda, que o leite é neutro. Esse neutro do leite é justamente que o pH dele é 6,5, 6,8. Então, na questão do pH, o leite não vai atrapalhar. Tudo bem? Então, vocês podem pensar o seguinte: pô, Paulo, você falou que tem algumas soluções. Então, vamos falar da primeira? Eu sou de uma geração onde a gente fazia bochecho de flúor na escola. Escola municipal, escola estadual. Por que flúor? O que o flúor faz para os dentes? Gente, deixa eu abrir vou abrir um parênteses aqui. Eu não vou falar do flúor em relação à saúde geral, tá? Como que? Indo pelo caminho de que o flúor é um elemento extremamente quelante, ele é um elemento que se liga a outros elementos do nosso organismo. Ele em excesso pode causar problema? Pode causar problema, tá? Mas atualmente, pela legislação brasileira, pela legislação americana, que é a ADA, American Dental Association, e outras organizações na Europa, o flúor é liberado sim para a questão odontológica, até um número X de ppm. ppm é o que, gente? Parte por milhão, tá? Então no Brasil é 1.000 ou 1.100 partes por milhão, alguma coisa assim. Tem uma graduação correta, depois eu posso até passar isso para vocês. Ah, Paulo, mas tem estudos que falam que o flúor atrapalha na questão cognitiva, o flúor pode atrapalhar em questões neurológicas. Tem estudos isso sim. Mas eu não vou entrar no mérito agora, tá? Eu vou falar do flúor em relação à ação que ele tem nos nossos dentes. Ação que eu vou explicar agora. Bom, falei da hidroxiapatita, lembra disso? Então vamos lá. Hidroxiapatita, pH 5,5. Começou a baixar o pH de 5,5, a gente começa a perder começa a perder cálcio para o meio bucal. E esse cálcio volta a ser incorporado assim que o pH subir um pouquinho de 5,5. Agora, para quem faz uso de creme dental com flúor, ou para quem mora em cidades que tem o que? Água fluoretada, o que vai acontecer? A sua saliva tem íons flúor. Então, quando o seu pH baixa de 5,5, tanto os íons cálcio quanto os íons flúor que estão na tua saliva, tá certo? Ou porque você bebeu essa água com flúor e ela faça a ser uma ação sistêmica, ou porque você escova, ou porque você faz uso de enxaguatório com flúor, esse flúor está na saliva. E aí quando vai voltando o pH, ao invés do esmalte dental incorporar o cálcio, o flúor ele é mais eletronegativo, então ele vai primeiro. E aí você vai formar a fluorapatita. O que é a diferença disso, Paulo? A diferença é que o fluorapatita deixa o seu dente mais resistente ao meio ácido. Vamos lá. Hidroxiapatita, 5,5. Fluorapatita, 4,5. Então lembre que eu falei de um monte de alimento ali que tem pH 5, 5,5, 5, 5,5. Se o seu dente com o flúor incorporado formou fluorapatita no seu esmalte, agora ele vai resistir até 4,5. Então é por isso que a gente escuta já há algum tempo falar o quê? O flúor deixa os dentes mais fortes. Então,
Essa é o conceito de mais forte. O que é mais forte, gente? Na verdade, ele ficou mais resistente a meios ácidos. Ponto. É só isso que o flúor faz. Que é muito, tá? Então, realmente, o fato da água fluoretada, do creme dental com flúor e alguns enxaguantes bucais com flúor trouxe uma melhor saúde dental, uma resistência do dente a uma desmineralização, seja ela ácida ou seja ela da cárie? Sim, trouxe. Ah, mas ele tem efeitos colaterais que, se ele for tomado ou ingerido em graus altos, ele pode trazer problemas da parte de saúde geral? Sim, também, tá bom? Mas isso é uma outra questão, tá joia? Então vamos lá. Então agora você passou a ter fluorapatita ao invés de hidroxiapatita. Então melhorou a tua situação. Aí beleza, você pode estar aí pensando, poxa Paulo, mas tudo que você falou até agora, somente com relação à comida, eu como sim tudo aí que você falou, mas eu como tudo com moderação, eu não sou de tomar frutas muito ácidas, nem muito doces, eu não como muito doce, eu não tomo refrigerantes. E por que eu já vi, eu já percebi que meus dentes têm uns desgastes? O que está acontecendo? Vamos lá. Existem algumas pessoas, alguns problemas de saúde sistêmica que afetam sim o nosso pH e que, se isso for constante, vai fazer com que a pessoa tenha também erosão ácida. Então, quais são? Por exemplo, a pessoa que tem refluxo esofágico. O que é o refluxo? Por problema de glote, de epiglote, não importa, a pessoa tem algum problema, pode ter sido uma pessoa que fez uma cirurgia bariátrica, por exemplo, né? Pode ser uma pessoa que teve durante muito tempo uma dieta ruim e aí ela teve esse problema, problemas de úlcera e tudo mais. E essa pessoa com refluxo constante, o que vai fazer? Suco gástrico chega às vezes até o esôfago e, em alguns momentos do dia, consegue passar do esôfago para a boca, tá bom? Mas ele não chega da mesma forma como ele estava no estômago. O pH do estômago é super ácido, tá? 2, 2,5. Ele vai chegar na tua boca com 3, 3 e pouco, mas já é ácido demais. Então, pessoas que têm refluxo têm problema. Pessoas que têm xerostomia. O que é xerostomia? Que nome feio, né? Normalmente um diabético descompensado, ele pode ter sim xerostomia. Xerostomia o que é, gente? A diminuição da saliva. Por problemas sistêmicos ou por problemas endócrinos, a pessoa passa a ter menos salivação. Se ela tem menos salivação, ela tem menos água para lavar sua boca, né? Porque a saliva nada mais é do que um lubrificante natural. Então essa pessoa também vai ter o quê? Uma saliva mais ácida, além de ter boca seca, que é pior ainda. Vou explicar daqui a pouco por quê. Outra coisa que a pessoa pode ter tido, que eu falei da cirurgia bariátrica. O paciente com cirurgia bariátrica, muitas vezes ele tem essa dificuldade. Ele vai ingerir água em menor quantidade, ele pode ter um processo de refluxo e aí complica, tá? Também complica bastante. E pacientes com bulimia na Europa isso é uma preocupação muito grande. Muitas jovens, principalmente mulheres, mulheres que foram para o caminho às vezes de ser modelo, seja modelo fotográfica, seja modelo de passarela, não importa, sofrem com bulimia. Então é muito comum essas jovens, antes mesmo dos 30 anos, já ter os seus dentes bastante destruídos por erosão ácida. Então é um problema bem sério, esse problema da bulimia também, tá bom? Bom, Paulo, você está falando de problema. Cara, o que eu posso fazer para evitar isso daí? Eu não quero que o meu dente se desgaste, eu não quero ter essa erosão ácida nos meus dentes. Então vamos lá. Primeiro detalhe, que pouquíssimas pessoas sabem e até poucos dentistas sabem esse conceito que eu vou falar para vocês agora. Eu vou falar uma coisa que assim que eu acabar de falar vai ser chocante, mas quando eu acabar de explicar vai ser bem fácil de entender. Vocês, a partir de hoje, depois que vocês assistirem essa live, seja agora, ou seja depois que ela vai ficar 24 horas no ar, ou seja depois também no canal do YouTube, que a gente tem um canal lá e eu vou começar a colocar essas lives até melhor editadas no canal, com imagens, tudo, tá? Depois que vocês assistirem isso aqui, vocês vão mudar a sua forma de higienizar a sua boca. Por que vocês vão mudar? Porque eu vou falar para vocês o seguinte, hoje, a partir de hoje, toda vez que você acabar de se alimentar, não escove seus dentes. Por isso que eu dei essa pausa. A partir de hoje, depois que você acabar de se alimentar, não levante da mesa e vá para o banheiro escovar os dentes. Paulo, você tá doido, cara? Como não? Você é dentista, como é que você tá falando para eu não escovar os dentes? Veja, eu falei que no momento, acabei de comer, eu não devo levantar da mesa e escovar meus dentes.
Por quê? Imagina que você está na sua casa, comendo lá arroz, feijão, carne, tomate. O que mais que eu coloquei aqui? Comeu cenoura. Quando você comeu salada, você espremeu um limão ou jogou um vinagre. Tá certo? Que o vinagre também, pH 3. E aí, você comeu tudo aquilo, teu pH foi lá para baixo, tá bom? Vamos dizer que ele ficou num pH 4, entre uma coisa e outra, com pH mais alto e mais baixo. Aí você levanta da mesa e vai escovar seus dentes. Lembra, sua saliva tá o quê? Tá ácida. Eu pego uma escova, ponho lá um pouquinho de pasta de dente, que normalmente até o pH dela é neutro, na maioria das vezes. Às vezes levemente acidificado também, tem essa, dependendo da quantidade de flúor. E começa a esfregar aquela saliva ácida em todos os meus dentes. O que a gente vai estar fazendo? Exatamente aquilo que eu falei no começo da nossa conversa. Professor tem mania de falar aula, né? Você vai estar esfregando uma saliva ácida numa superfície dura. E você vai estar ajudando, além daquela ação química, agora com uma ação mecânica, que é uma escova raspando. E pior, tem gente que pensa assim, não, doutor, não vou usar a cerda macia não, porque a cerda macia, ela não limpa direito meus dentes. Eu sinto que meus dentes estão sujos. Eu uso logo uma média ou uma dura mesmo. Aí piorou, que aí você está lixando os seus dentes com ácido e escovação. Uma escovação que está agredindo. Então você passa a ter duas agressões, a química e a mecânica. Entendeu? E aí o seu dente vai dissolver muito mais. Então o que eu vou fazer? Não vou me escovar os dentes? Não, você vai escovar. Qual vai ser a sua nova rotina, então? A sua nova rotina é conseguir dar 15, 20 minutos de intervalo para depois escovar seus dentes. Puta, Paulo, não dá, cara. Não dá. Durante a semana eu tenho 1 hora no trampo para comer. Às vezes eu tenho que sair do prédio, sair do lugar, volto correndo, escovo os dentes, não consigo. Então, você tenta almoçar um pouquinho mais rápido, lógico. Mas se esse tempo pelo menos passar de 10 minutos entre a hora que você acabou de comer até a hora que você for escovar os seus dentes, já vai ajudar muito. Tá? Melhor ainda, se você puder fazer um bochecho com água, sabe água mineral? Aquela água, hoje várias águas minerais, vem escrito o pH lá. Você vai ver que tem algumas que estão escrito pH alcalino. O que é isso? Que o pH é mais de 7. Então você vai no banheiro do restaurante, ou vai na sua própria casa, bochecha a tua boca com água alcalina, que é uma água de pH alto. Por quê? Porque você está lá no pH 4, 4 e pouquinho. Você bochechou uma água que além de lavar a sua boca tem um pH alcalino, básico, você já vai levantar aquilo ali. Então, dali 5, 10 minutos, você já está no grau, no ponto certo para fazer a escovação e não está agredindo ainda mais o seu esmalte. Entenderam? Fácil. É uma dica, gente, que muito dentista não sabe, tá? Isso que eu estou passando para vocês. A gente tem cursos específicos hoje na área da odontologia, falando de erosão ácida, falando de lesões cervicais não cariosas, que são outros tipos de lesão, que não tem nada a ver com cárie. Não tem aquele buraquinho preto. Entendeu? A pessoa fala, não, eu sempre cuidei dos meus dentes, doutor, por que está acontecendo isso? Tá? Outro exemplo. Associado a isso, essa história de raspar, estou dando para vocês agora o exemplo da escova. Mas vocês, muita gente, acredito aí, que já ouviu falar em bruxismo. Né? Outra palavrinha feia, né? O que é bruxismo? Bruxismo é o ato de ranger, atritar os dentes, principalmente quando você está dormindo. Ou seja, é um ato inconsciente, eu não controlo. Fui dormir. E aí, se você não fez uma boa escovação noturna, ou nem escovou seus dentes, vai dormir com o pH ácido. Imagina lá, tomou um chazinho, um café, um copinho de leite, não um leite puro, um leite com Nescau, leite qualquer chocolatado. Você levou seu pH lá para baixo, pegou no sono, começou a ranger seus dentes, você está potencializando. Além do ato de ranger já ser um ato que vai desgastar os seus dentes naturalmente, você ainda está desgastando em meio ácido. Tá? Então, o paciente bruxista, ele tem que ter esse diagnóstico feito pelo dentista, ele tem que usar uma placa para dormir, tá certo? E tem que ajustar toda a sua mordida naquilo que ele já perdeu. Né? Se ele já perdeu muita coisa de dente, os dentes já começaram a ficar todos escavados, com crateras, tem que devolver isso daí, tá? Mas é uma outra conversa que a gente vai ter no futuro. Que mais que eu tenho que fazer? Existem hoje no mercado algumas cremes dentais, alguns enxaguatórios bucais também que tem pH alcalino. Isso é legal. Então, se você é um paciente que tem muita cárie, tá? Você tem cárie. Então, quem tem cárie normalmente tem uma tendência a ter pH ácido também, tá? E outras vezes a erosão ácida, que são os pacientes que não têm cárie, mas está tendo uma destruição do esmalte, então eles têm que optar por alguns cremes dentais, alguns enxaguatórios que sejam básicos, que sejam alcalinos. Isso aí vai ajudar muito, tá certo?
E outra coisa, adquirir bons hábitos, né, gente? Quando eu falo bons hábitos, é principalmente, então, vocês perceberam, hábitos alimentares, hábitos de bebida e hábitos de higiene, né? Tentar conciliar isso. Ah, mas eu nunca mais vou tomar refrigerante? Não, vai. Mas você não precisa tomar refrigerante toda a refeição. Você não precisa jogar teu pH lá embaixo toda a refeição. Ah, nunca mais vou tomar suco? Mesma coisa, pode tomar suco, mas não precisa ser toda a refeição. Substitui por água. Compra lá uma garrafinha de água de 500 ml de pH alcalino e acostuma. Pode até pingar um pouquinho de limão, porque o pH alcalino com um pouquinho de limão não vai te dar problema, tá certo? Você começa a criar alternativas, você vai ter melhores hábitos, não só para a saúde da sua boca, mas para a saúde em geral, tá certo? O açúcar, esqueci de falar do açúcar. Doce, Paulo, eu adoro comer um docinho depois do almoço, cara. Putz, depois da janta, que gostoso, comer um chocolate, comer um doce de amendoim, não importa. Doce, toda vez que a gente fala a palavra doce, seja ele uma fruta doce, como eu falei agora há pouco, né, ou mesmo esses doces caseiros ou doce industrializado, sempre o açúcar faz com que o seu pH também caia. Além do que, o açúcar ele tem uma adesão muito fácil na superfície do dente. E as bactérias gostam de usar esse açúcar, que no fundo é uma glicose, porque não é só a gente que precisa de glicose para sobreviver, tá certo? As bactérias também precisam. Então, bactérias específicas que estão na nossa saliva vão usar dessa glicose aí que a gente oriunda da nossa dieta, principalmente os açúcares e os carboidratos. E aí pode vir não só a erosão ácida, mas como também a cárie. Tá bom? A informação é a nossa melhor arma, tá? Em qualquer área, seja na odontologia, na medicina, na engenharia, não importa, na economia, a gente tendo informação e buscando informações corretas, a gente alcança os nossos melhores resultados sempre, tá bom?